Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Horto de Bolso. Hoje nós vamos falar sobre uma planta muito especial, a jiboia. Creio que todos vocês conhecem essa planta, né? Muito difundida no Brasil e muito fácil de cultivar. Falaremos um pouco sobre as suas características, sobre o seu cultivo e algumas curiosidades. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Davi, sou agrônomo e estou aqui para passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Neste vídeo, o nosso objetivo, o nosso foco é conhecer um pouquinho mais sobre a jiboia, sobre o seu cultivo, sobre as suas características e como você pode cultivá-la facilmente em sua casa. Espero que vocês gostem do vídeo e aprendam bastante. Vem comigo! Se você assistiu a nossa videoaula, aquela em formato de PDF, em formato de aulinha mesmo, aquela aula de universidade, de escola, que nossos professores geralmente davam. A gente está postando toda terça-feira, viu? Se você ainda não assistiu, corre lá e vai assistir. Então, a jiboia, a gente falou lá na aula que a jiboia ela é uma planta perene, que é uma trepadeira também, ela é uma trepadeira perene que pertence à família Araceae. A jiboia ela é muito apreciada como planta ornamental. Por quê? É uma planta bonita, uma planta de fácil cultivo e que existem várias variantes dela, né? A jiboia verde com amarela, a jiboia verde com branca, com as suas folhagens verde com branca, verde com amarela, totalmente verde, verde mais clara, verde mais escura. Então ela é muito apreciada nessa parte ornamental do cultivo de plantas. Vamos falar um pouco sobre o cultivo da jiboia. Gente, a jiboia ela gosta de solo bem drenado. Então se você cultiva a sua jiboia em vaso, lembre-se sempre que ela gosta do solo drenado, um solo muito bem drenado. Então você pode fazer a sua mistura, né, o seu substrato, com a mistura de humus de minhoca, com solo vegetal. E lembrar que sempre na parte inferior do vaso, você deve colocar ou brita, ou argila expandida, ou pedaços de telha. Geralmente pedaço de telha a gente encontra em qualquer lugar, pedaço de bloco de construção, fica até um pouco mais barato, quando a gente tem muitas plantas. Se você tem uma planta só ou duas, você encontra facilmente argila expandida em qualquer horto, tranquilo? A jiboia, ela gosta de luz indireta. Então, você deve cultivar a sua jiboia dentro de casa, onde ela vai receber aquela luz das janelas, mas não com a incidência do sol totalmente sobre ela. Se isso ocorrer, pode ocasionar na queima das suas folhas. Isso por que isso acontece, professor? Porque a jiboia ela é oriunda de uma região de mata. Então, geralmente, ela trepava em plantas maiores e ficava embaixo da copa daquelas árvores. Vamos falar um pouco sobre a umidade da jiboia. Então, a jiboia ela tolera, na verdade é onde ela mais gosta de estar, em temperaturas de 18 a 24 graus. Mas nós hoje observamos que a jiboia é cultivada de norte a sul do Brasil. Ela não é uma planta do Brasil, não, ela é inserida aqui, mas ela é cultivada em todo o nosso território. Por quê? Porque as plantas elas têm uma tendência a se adaptar a algumas regiões. Mas, como é o caso do nosso sul do país, como agora é inverno, algumas plantas elas tendem a sofrer muito. Por quê? Porque a temperatura fica abaixo dos 18 graus, que é uma temperatura ótima, onde a jiboia gosta, e a planta passa a sofrer. As suas folhas começam a murchar, as suas folhas começam a aparecer manchas, manchas escuras, manchas amareladas, manchas amarronzadas, e às vezes a gente acha que a planta está doente, mas é por conta da temperatura em si. Se você tem uma jiboia em casa e quer propagar essa planta, você quer ter outras, entenda que isso é muito fácil. Você pode utilizar o método de estaquia, onde você vai utilizar as estacas da jiboia para propagar outras plantas. Se você já adquiriu o nosso curso, você vai observar lá que em uma das aulas a gente ensina alguns métodos, como alporquia, estaquia, plantio por semente. Então são métodos de propagação da planta. Com a jiboia, o método mais fácil, mais simples que qualquer pessoa consegue fazer é o método através da estaquia. Eu preparei aqui um materialzinho para vocês observarem como é fácil. Ontem eu cortei de uma das minhas jiboias um pedacinho do caule dela, né? Para desenvolver esse método da estaquia. A planta. Vocês podem observar que essa aqui ainda não desenvolveu nada, porque é geralmente em 5, 7 dias. E eu tenho um aqui que é da semana passada, que eu preparei, eu vou mostrar para vocês.
ela está em água, tá vendo? Eu gosto de preparar as estacas da jiboia e colocar em água, porque facilita. Então aqui eu vou tirar daqui da água para vocês observarem. Ó. Nesse período de 7 dias, ela já desenvolveu raízes. Ó. Eu posso pegar essa planta aqui e plantar em solo, que ela vai se desenvolver melhor. Por que ela não se desenvolveu na água, professor? Porque essa água aqui não tem os nutrientes essenciais para que essa planta ela se desenvolva e cresça. Então, ela vai conseguir desenvolver raízes por conta dos nutrientes que ainda estão na planta. A planta ela vai utilizar, vai realizar a fotossíntese pelas suas folhas, vai utilizar os nutrientes, os poucos nutrientes também que tem na água, mas não são suficientes para o crescimento dela. Então, se você quer propagar a sua jiboia aí, você vai cortar um pedaço do caule de até 5 centímetros, ou maior se você quiser, e vai colocar ele em água. Colocar ele em água e dentre 1 a 2 semanas dessa seção do caule que você fez o corte e colocou em água, ela vai começar a sair as raízes. Mas professor, por que utilizar o método de estaquia? Gente, o método de estaquia ele é muito eficiente para você propagar plantas através de uma única planta. A gente chama essa única planta de planta-mãe. Observe que vou utilizar minha mão como a planta-mãe. Eu tenho como tirar dela 5 filhotes, 5 novas plantas. Isso aqui na mão, mas imagine que em uma planta de jiboia, você pode pegar um caule que já está grande, de 30 centímetros, e transformar em várias novas plantas. Então, é um método muito fácil de você, em casa, utilizar e onde você vai propagar inúmeras plantas. Certifiquem-se de colocar as estacas que vocês prepararam e colocaram em água em um ambiente sem luz direta do sol. Então, um ambiente com luz indireta. A gente já viu que a jiboia gosta de um ambiente com luz indireta, então as estacas vão se desenvolver bem nesse ambiente. Depois que você colocou ela em água e as raízes se desenvolveram, e tem até 5 centímetros, de 5 a um pouco mais, se você quiser deixar, você vai pegar essa estaca e plantar em solo úmido e bem drenado. Lembre que a jiboia gosta de solo bem drenado, então sempre um solo bem drenado para a planta se desenvolver bem e você não perder a sua plantinha. Eu estou aqui hoje com uma jiboia, uma das minhas, né? Foi com muita dor no coração que eu tive que deixar ela mais de 1 semana sem água, para que eu pudesse mostrar a vocês algumas causas, o que ocorre com a planta quando você não rega ou quando você rega demais. No caso da jiboia, ela vai passar a ter folhas amareladas. Ó, vocês podem observar que as folhas estão bem murchas. Ó. As folhas estão bem murchas, estão começando a encarquilhar aqui. Ó. Eu tenho amor pelas plantas, mas essa aqui, como eu coloquei como teste, esse caule eu vou retirar e fazer novas plantas, tranquilo? Então, um dos pontos é que a folha começa a murchar e começa a ficar amarelado. Ó. Olha, aqui vai cair. Ó. Se eu puxar, a senescência natural, ó. Tá vendo? As folhas começam a amarelar por falta de água ou também excesso. Eu fiz esse teste para mostrar para vocês. Às vezes você acha que a planta está doente, mas pode ser excesso de rega ou falta dela. Tranquilo? Então, sempre observem a quantidade de água que vocês estão dando à sua jiboia e se o solo ele é bem drenado. Evite sempre o encharcamento, gente. Eu frisei várias vezes para vocês que vocês devem utilizar um solo bem drenado, por conta que a planta ela necessita de um solo assim. Porque se você deixar o solo onde a sua jiboia está plantada encharcado demais, as suas raízes podem apodrecer e a sua planta ela vai morrer. Primeiro ela vai dar alguns sinais, né? Amarelecimento, murcha. A murcha não ocorre apenas quando a planta está querendo água. Quando você dá muita água ela também, ela pode murchar porque ela vai morrer. Em termos de manutenção, a jiboia é uma planta de fácil manutenção. Sobre a rega, você vai regar ela moderadamente, 1 ou até 2 vezes por semana, vai depender muito da sua região. Mas você só vai regar quando o solo, a parte superior do solo, ela esteja seca. Outro fator bem importante é que vocês adubem as suas plantas a cada 2 meses. Aqui nós temos o NPK 10-10-10. Vou mostrar para vocês. Encontra muito fácil em hortos.
Todo fertilizante químico que vocês forem utilizar, coloquem sempre em algum vaso com tampa, que é o 10-10-10. Nitrogênio, fósforo e potássio. NPK 10-10-10. E também, se vocês quiserem, vocês podem utilizar humus de minhoca, ou cama de frango, esterco bovino. Aqui eu tenho uma mistura, né, de alguns adubos biológicos que eu utilizo, tá vendo? Humus de minhoca, cama de frango, tudo misturado. Eu gosto de misturar e coloco em vasos assim, que facilita para mim, para que ele tenha um pouco mais de tempo durável. Você está com uma jiboia em um vaso, fornece para ela uma treliça, um suporte para que ela possa se desenvolver. Olha o tamanho dessa minha. Eu sempre forneci para ela, né, suportes. Eu coloco alguns parafusos na parede e vou colocando ela. Ela ficou meio feinha assim, sem folhas, justamente porque ela ficou mais de uma semana sem água. Mas a outra galha dela, que é longa, você pode observar que ela está bem folhosa. Tá vendo que é uma galha mais nova do que aquela outra ali. Estou aqui atrás. Pessoal, essa aqui é uma jiboia minha que a gente teve uma visita nela que não é boa. Eu vi, há uma semana atrás eu vi umas duas. E aí eu falei, não, como a gente vai fazer o vídeo sobre jiboia, eu não vou limpar para mostrar para o pessoal. Porque muita gente já tem essa visita nas suas plantas. Não apenas na jiboia. É uma visita muito indesejável, que é a cochonilha. Professor, a cochonilha é uma praga, sim, é uma praga que se reproduz muito rápido e que ela deteriora a sua planta muito rápido. A gente tem um aqui, ó, eu fiz aqui estou aqui com um pouquinho aqui de água com óleo de nim. Então eu gosto, como a minha planta é em vaso, minhas plantas são em vaso, eu gosto de retirar manualmente, ó. Eu venho com cotonete, quando é esse tipo de cochonilha, que é a cochonilha purulenta ou a farinhenta, eu tiro geralmente com cotonete, com um pedacinho de estopa, daquelas estopas de pintura, como eu estou aqui, eu vou retirando uma por uma. Quando é aquela cochonilha de carapaça, eu uso uma escova de dente, daquelas de cerdas finas, e vou esfregando mesmo, bem fraquinho na folha. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. A cochonilha geralmente ela gosta de folhas novas e ela gosta de ficar bem escondidinha. Então aqui a gente vai, ó, manualmente retirando, ó, retirando uma por uma, passa na água com óleo de nim, vem, passa novamente. Por que a gente tem que retirar manualmente, professor? Porque a gente, além de estar tirando ela, está tirando os ovos. Geralmente ela gosta de ficar embaixo, nos cantinhos, tem brotos novos, brotações novas. Com certeza aqui deve ter aqui em alguma brotação nova aqui, pronto. Vou mostrar para vocês aqui nessa brotação aqui. Pronto, ó como está bem atacado aqui, ó. Toda essa parte branca é cochonilha, tá vendo? Então a gente vai retirando, ó, toda essa parte branca aqui é cochonilha. Ó. Vocês vão vendo que a gente retira ela, ó. E a cochonilha ela se protege embaixo dessa farinha que ela produz. A cochonilha é amarelinha. Ela se protege embaixo e ela vai sugando a seiva da planta. Então, se você está observando que suas plantas estão com cochonilha, vocês não quiserem usar o óleo de nim, uma mistura com óleo de nim, vocês podem usar água com sabão neutro. A gente tem lá no curso também ensinando como vocês realizar esse tratamento, assim como também a gente tira dúvidas no grupo VIP, através do WhatsApp, todos os dias. A gente tem protocolos já prontos para que você possa retirar essa praga das suas plantas. Tranquilo? Essa minha plantinha aqui eu coloquei só para mostrar para vocês. Vou limpar ela hoje, deixar ela toda limpinha, sem cochonilha. Então, pessoal, vamos fazer agora um pequeno resumo sobre o cultivo de jiboia. A gente viu o seguinte, que para você ter uma jiboia saudável dentro da sua casa, evite a luz direta ao sol. A primeira coisa é essa. Então, a jiboia ela gosta de luz indireta, você vai cultivá-la dentro de casa, ou se for fora da sua casa, em uma varanda ou em uma garagem, em um local onde o sol não vai ter incidência direta sobre ela. E outro ponto bem importante, muito importante mesmo na verdade, é justamente sobre a rega da sua jiboia. Você não pode regar ela em excesso, nem deixar de regar.
Os dois casos vão ocasionar no quê? No amarelecimento das suas folhas, queda das suas folhas, a planta vai começar a se deteriorar e levando ela à morte. Então, a rega da jiboia 1 ou 2 vezes por semana, dependendo da sua região, mas sempre faça o teste do dedo. Você coloca o dedo no solo. Se o solo não estiver úmido, está na hora de regar. Tranquilo? Sempre, lembre-se sempre, o solo bem drenado, para que não acumule água embaixo e não apodreça as suas raízes. Outro ponto bem importante é a adubação da jiboia. Então, a gente viu que você pode utilizar um substrato químico bem fácil de ser encontrado, que é o NPK 10-10-10, a gente encontra ele em qualquer horto. Assim como você também pode utilizar os dois ou apenas um. O químico e o biológico, o químico junto com o biológico, ou o biológico apenas, o químico apenas. No biológico você pode utilizar humus de minhoca, você pode utilizar cama de frango, que é riquíssima em nitrogênio, tem uma grande porcentagem de nitrogênio. Futuramente iremos fazer uma aula sobre esses fertilizantes, explicando cada um deles e as suas proporções, assim como também esterco bovino. Qualquer um desses três é muito bom. E você também encontra fácil em hortos. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para ter acesso aos nossos novos vídeos falando sobre plantas e jardinagem. Até a próxima! Eu já ia esquecendo, comentem aí embaixo quais as plantas que vocês querem ver nos próximos vídeos, tanto na videoaula, onde nós vamos trazer uma abordagem mais teórica sobre a espécie, como nesse formato aqui, onde nós iremos trazer um pouco mais da prática sobre o cultivo da espécie. Valeu? Tchau, tchau!